PDA, ou uma doença congênita, né? Então, esse é um caso clínico que eu fiz a confirmação hoje à tarde, a doutora Carolina que pegou esse caso anteriormente. Eu fui lá para confirmar e a gente, enfim, começou a não fazer muito sentido as imagens, os valores, o tamanho das dimensões das câmeras, especialmente o ventrículo esquerdo, vocês vão entender por quê. Só uma ressalva, né? Eu estimulo todo mundo a fazer todos os exames, mesmo que a suspeita seja congênita, no caso do pessoal da cardio, porque vocês vão aprender fazendo, né? E aí eu faço a revisão se for o caso, tá? O pessoal do ultrassom, mesma história. Lembrando que nesse caso não tinha nem suspeita de congênita. Então, é uma coisa importante de se falar, né? O que acontece? A gente tenta filtrar as suspeitas, mais ou menos, né? Só que chega lá, a gente pode se deparar com um caso difícil, complicado, seja no ultrassom, seja no eco, às vezes até no raio-x, enfim. Bom, então, a gente às vezes não tem a suspeita, né? A gente pede a suspeita para o pessoal, mas não tem a suspeita. Ou tem uma suspeita que depois não se confirma, e o caso é mais complicado, a gente não consegue prever tudo, né? E nem o clínico. Vocês vão ver que esse caso aqui, e até o do ultrassom de abdômen, pela epidemiologia da doença, vocês vão ver que às vezes não dá para saber. A gente só faz diagnóstico depois, né? Às vezes só faz diagnóstico na necrópsia. Enfim, vamos lá, vamos seguir o PDA. Então, para quem não sabe, definição do PDA. Primeiro, né, o ducto arterioso, né, o que é o ducto arterioso? É um vaso que conecta a artéria pulmonar à aorta descendente na embriologia, né, na formação do feto ali, e tem como função desviar o sangue dos pulmões que estão colapsados enquanto o cachorrinho não nasce, né, o cachorrinho, enfim, o ser humano, o gato, todo mundo tem, todos os mamíferos. Então ele desvia o sangue dos pulmões para a aorta direto durante a vida fetal. A permanência ou persistência, que a gente fala, né, PDA, persistência, desse ducto após o nascimento caracteriza o PDA, consistindo numa das cardiopatias congênitas mais frequentes em cães. Realmente, eu pego estenose aórtica, PDA, acho que PDA mais que estenose aórtica, e estenose pulmonar. São as mais frequentes, tá? Tetralogia de Fallot vem em quarto lugar, para mim. A minha experiência nesses últimos 10, uns 12 anos já de cardio, tá? Então vamos lá. Epidemiologia, um pouquinho da epidemiologia. Então, é uma das anomalias cardiovasculares congênitas mais comum em cães, de 25 a 30% dos casos, né? Você vê, talvez é isso mesmo. Se eu dividir PDA, estenose pulmonar, estenose aórtica e tetralogia de Fallot, vamos ter aí, é um terço PDA, acho que mais, sei lá, acho que até mais do que isso na minha casuística. E o resto a gente divide pelas outras, tá? Ocorre também em gatos, né, em felinos, mas a frequência é menor. É comumente observado em cães de raça pura, aí tem as predisposições aqui, ó. Maltês, Chihuahua, Pastor de Shetland, Springer Spaniel inglês, Quichonden, Bichon Frise, Poodle Toy e miniatura, Yorkshire Terrier, Pastor Alemão e Labrador. E o nosso caso não é nenhuma dessas raças, certo? Eu acrescentaria aqui que foi a que eu mais peguei, o Luluzinho da Pomerânia, tá? O Spitz alemão. O Luluzinho, acho que de todos os PDAs que eu peguei, a maioria foi no Lulu, tá? Bom, então tem maior prevalência em fêmeas. Olha, não é a minha casuística. Acho que eu peguei quase todos, se não todos que eu peguei foram em machos. De 1,66 para 1, né? Então, 66% a mais a estatística para as fêmeas de predisposição, tá? Estudos epidemiológicos de cardiopatia congênita têm sugerido que fatores genéticos são importantes na etiologia do PDA em determinadas raças de cães. Sugere a presença de PDA devido ao mecanismo hereditário, tá? Sugere ainda, eu acho que eu não peguei o detalhe lá, mas eu tenho o trabalho, tá? Que eu peguei aqui, depois eu passo para vocês, eu tenho um trabalhinho lá. É um, é um é poligênico, eu acho. Ou, sei lá, não vou lembrar o que eles acham, né? Então eles sugerem ainda, não tenho certeza. Muito bem. Então, o que mais que a gente tem da epidemiologia? Opa.
Ah, repetiu? Opa, foi mal, tá vendo? Fazendo, correndo. Ai, ai. Eu repeti o slide da epidemiologia. Peraí. Vamos lá. Fingir que tá tudo bem. E vamos seguir aqui. Então, fisiopatologia. Então, tem os animais que apresentam a forma clássica da doença, que é o shunt da esquerda para a direita, certo? A manifestação de sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva, nesses casos, né? Congestiva à esquerda, então a gente tem a sobrecarga de volume do lado esquerdo. Em algum momento, o aumento da pressão nessas câmaras esquerdas, e aí congestão pulmonar, e aí edema pulmonar, tá? E os animais que possuem o shunt da direita para a esquerda, que eles vão apresentar hipertrofia ventricular direita e policitemia. E clinicamente, né, vão ter cianose, enfim. Tudo bem aqui? Tá? Quando que acontece da direita para a esquerda? A inversão. É quando a gente tem a síndrome de Eisenmenger acontecendo, né? O que é o Eisenmenger? A síndrome de Eisenmenger é em doenças congênitas, né? Só daí que você pode falar em síndrome de Eisenmenger. Não existe síndrome, esse nome pelo menos, né? Existe a fisiopatologia, né? Na doença de válvula mitral avançada, a gente tem congestão, uma sobrecarga de volume pulmonar e um rearranjo da vasculatura pulmonar microscopicamente que aumenta a pressão pulmonar. Isso acontece da mesma forma em doenças congênitas, né, com sobrecarga de volume de sangue. Então a gente tem as doenças congênitas de hiperfluxo pulmonar, o PDA é uma delas. E aí o que acontece? O pulmão ele se rearranja as vasculaturas para suportar aquele volume de sangue extra. Então ele começa a fazer hipertensão pulmonar, que é uma resposta fisiopatológica a esse problema. E aí a gente começa a ter um aumento da pressão do lado direito do coração e aí o shunt inverte. Vocês vão ver o caso clínico aqui, que a gente está no limiar para inverter, né? Vocês vão ver por quê. Vou explicar na hora que eu for falar mostrar as imagens do exame. Então, a gente tem o Eisenmenger quando o shunt inverte. E aí a gente tem um problema mais sério no PDA quando a gente tem a inversão da comunicação, né? Quando a gente começa a misturar o sangue venoso com o sangue arterial, que é o shunt da direita para a esquerda, né? Se é da esquerda para a direita, não tem essa mistura. A pressão maior do lado esquerdo, você mistura, mas do lado direito. Aí ele vai de novo para o pulmão, oxigena. Para o sistema, né, para o corpo, não vai nenhum sangue venoso. Quando o shunt inverte da direita para a esquerda, a gente tem o sangue venoso entrando na corrente arterial circulatória e vai para o sistema todo, para todos os órgãos. E aí o organismo detecta que está com baixa oxigenação, começa a estimular a medula a produzir mais células vermelhas para carregar mais oxigênio, e aí a gente começa a ter policitemia. Tá? Então, aí a gente tem um prognóstico bem pior, certo? Então vamos lá, o diagnóstico. O diagnóstico definitivo é obtido através do exame ecocardiográfico transtorácico, que é o que a gente faz, né? Transtorácico, está escrito, está digitado errado aqui, enfim, dá um desconto. E o esofágico, tá? E também pela angiografia, né? Com cateterismo. Enfim, a gente faz muito menos isso para fazer os diagnósticos. Na rotina nossa cardiológica é eco, 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 o dia inteiro, todo dia, e a gente vai pegar no transtorácico, tá? O esofágico, bem difícil a gente fazer, ou até ver fazer a sonda esofágica, né, de transdutor, é muito cara, a gente vê nas universidades e tal, não é uma coisa de rotina. E a angiografia até é um pouco mais de rotina hoje em dia, tem alguns lugares que fazem, principalmente quando você vai fazer o tratamento para pôr o coil, né? Ou o Unplatzer para fechar o PDA. Então aí você faz a angiografia antes, depois, para ver se deu certo. Enfim, e você fecha um diagnóstico também, né? É muito importante a angiografia para medir o tamanho da ampola. A ampola é o tamanho do PDA, né? E às vezes ele é em ampola, a abertura para a artéria pulmonar é diferente do tamanho da abertura para a artéria aorta. Tudo isso é importante saber. Às vezes no eco transtorácico dá para ver, não foi o caso desse caso que eu vou mostrar. Às vezes dá para medir, não é fácil você fazer o corte, né? Enfim, às vezes eles fazem só a angiografia para medir, para escolher o tipo do dispositivo que vai ser implantado lá para fechar o PDA, tá?
Bom, o tratamento é a oclusão do ducto, e aí você pode fazer a ligadura cirúrgica, né, por toracotomia, se tem um cirurgião habilidoso, né, enfim. A gente pode fazer essa opção, né, tem todo o problema de, enfim, Fala, filhota. Bom, pausa para ser pai. Vai dormir lá que eu tô ocupado aqui, vai lá. Vai escova o dente e vai nanar. Vamos lá. Então a toracotomia tem todos os riscos, né, da cirurgia e tem a oclusão percutânea, que é por cateterismo, né? Aí você vai via arterial ou via femoral, artéria ou veia femoral, né? E chega lá no coração, né, com o catéter e deposita lá o coil, que é tipo uma molinha assim, eu não peguei foto, né? Podia ter pegado. Ou o Amplatzer, que é um outro dispositivo, e aí você obstrui ali mecanicamente, né? E consegue fechar o PDA. Tá? O prognóstico é favorável quando o diagnóstico e o tratamento são realizados precocemente. Então, antes de ter a reversão do fluxo da direita, que é da esquerda para a direita no começo, depois pode inverter, o prognóstico é favorável, você cura. É uma das poucas cardiopatias congênitas que a cura, né? Então, e não é tão inacessível assim, dá para fazer no Brasil, a gente faz. A gente não, né? Os cirurgiões fazem, eu não faço. Certo? Então vamos para o caso clínico, olha lá. Opa, não saiu a idade dele, que é uma coisa importante aqui, peraí. Vou corrigir. Então é o Schnauzerzinho, de 4 anos, bem bonzinho até, ele estava bem legal, bem assim, vamos dizer assim, colaborativo no exame, né? Pelo menos comigo, não sei como é que foi com a Carol. Com 4 anos e foi lá para fazer uma avaliação pré-anestésica para castrar, para fazer a orquiectomia, né? E ele tinha um testículo em bolsa e um testículo ectópico, então ele, enfim. E aí o que chamou a atenção da veterinária é que veio uma alteração no eletro. O eletro veio uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí ela falou, tá bom, vamos fazer o eco. Aí, né, a doutora Carolina foi lá para fazer o eco, pré-operatório, e começou a ver umas coisas que ela não conseguia entender direito, né? Enfim, o primeiro PDA, né, na carreira dela, só o primeiro de muitos, provavelmente. Então começou a não fazer sentido algumas coisas, né? Já já a gente vai entrar no exame. O exame físico hoje, mucosas normais, não tinha cianose, tempo de reperfusão capilar ok, datação, linfonodos, tudo normal, score corporal ótimo. Tem alguma dúvida aqui? Não. Score corporal ótimo. Na ausculta, os sons respiratórios normais, bulhas cardíacas regulares e normofonéticas, um sopro sistólico intermitente em foco aórtico, tá? Era um sopro de ejeção, parecido, é um sopro áspero, bem característico ali. É grau 3, 4, tá? Mais uma digitação aqui. Então, grau 3 para o 4 é um sopro fácil de ouvir, tá? Um ritmo regular e o pulso com normosfigmia. Vou falar um pouquinho sobre esse sopro. O sopro de PDA é um sopro que o pessoal descreve como sopro de maquinaria, como se fosse uma Maria Fumaça, um trem, né? Qual é o sopro? É um sopro que ele não é sistólico nem diastólico, ele é o tempo todo, então na sístole e na diástole, porque a pressão na artéria aórtica é sempre positiva com relação à pressão da artéria pulmonar. Então, ou na sístole ou na diástole, não importa, tem sempre uma pressão maior na aorta do que na artéria pulmonar. Então, é um sopro assim, ó. Ele nunca cessa, tá? Não é um sopro, né? Por exemplo, o sopro da insuficiência de válvula mitral é um sopro sistólico. Então, é lub, dup. Então, é um sopro no meio das duas bolhas. Nesse caso aqui, do PDA, você quase não escuta as bolhas, porque é um sopro o tempo todo. Então você está sempre ouvindo o sopro. Nesse caso aqui, não era desse jeito exatamente, porque ele dava uma cessada, ele dava umas pausazinhas, e eu fiquei realmente em dúvida nesse momento. Então tinha essa característica, mas era para ser ouvido esse sopro. Vamos lá, vamos para o eco agora aqui. Eu não coloquei na apresentação, porque, enfim, tem os vídeos e tal.
Então, comecei pela via de saída, né? Achei bem normal, o átrio parecia ter um pouquinho de aumento, né? Com relação à aorta aqui na via de saída, ok. Mas não me chamou muita atenção. A Carol tinha visto um aumento de átrio também no exame dela. Quando eu medi, vocês vão ver, acabou que nem deu aumento. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi a insuficiência pulmonar. Tá bom. Tem paciente que tem, às vezes, fisiológico, às vezes já nasce com uma insuficiênciazinha, mas é uma insuficiência maior zona aqui, né? E o diâmetro da artéria pulmonar também estava esquisito. E tá vendo aqui, ó, uma turbulência aqui, ó? Essa turbulência dentro da artéria pulmonar me chamou a atenção de cara. A Carol também viu isso, ela viu que tinha alguma coisa estranha com o fluxo pulmonar. Aí, mais uma foto, né, da insuficiência pulmonar. Peraí, será que não vai passar para os vídeos? Tá, tem vídeo depois. Peraí. Aí eu tirei uma foto do fluxo pulmonar na sístole, né, do VD, e eu vi que dava para ver o fluxo pulmonar. Ok. Mas aí tem alguma coisa vermelhinha saindo daqui do fundo, ó. Tá vendo que fazia uma turbulência do lado desse lado aqui da artéria. Aí tem alguma coisa errada aí. Bom, segui o exame, ó. Aí eu falei, ó, já pus a perguntinha aqui. Será que é um PDA? Não tá tão característico porque não é um jato contínuo, mas eu via toda hora alguma coisa turbilhonando aqui e não era a insuficiência pulmonar e não era uma estenose pulmonar, porque daí o que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui, ó, e pus a amostra para registrar o fluxo pulmonar bem no cantinho da artéria aqui, no lado esquerdo da minha tela aqui. Tentando fugir da turbulência. Aí, ó, pus bem no cantinho e consegui pegar um fluxo pulmonar razoavelmente preciso. Tá um pouco alto, ok, mas não é uma estenose pulmonar. Falei, bom, para estar alto aqui, pode ter uma sobrecarga de volume, né? Pensei, se é um PDA, vai ter sobrecarga de volume. Vamos lá. Aqui tem um vídeo, ó. Então, ó, dá para ver muito bem a insuficiência pulmonar, né? E eu vejo um jatinho vermelhinho aqui, ó. Vou pôr de novo. Que na hora da sístole ele aparece mais fácil, né? Ó. Mas ele via de regra, ele está quase toda vez, mas ele é mais intenso em algum momento e menos intenso em outro. Tá? Ele acompanha a diástole. Você vê que a insuficiência pulmonar é na diástole e ele também é mais visível na diástole. Vamos ver, tem mais um vídeo aqui. Acho que foi sem querer que eu salvei. Aí tem momentos que é muito óbvio, é muito característico. Quem já pegou um PDA, vê esse jato aqui vermelho e turbulento para cima aqui muito facilmente. Eu via, aí ficou bem mais óbvio para mim, ó, o jatinho saindo daqui bem na seta do meu mouse aqui, ó. Dá para ver um jatinho vermelhinho saindo aqui, ó. Você vê que ele não tem a ver com o fluxo pulmonar. Ele é muito mais forte na sístole, né? Quando dá a contração, ele também aparece mais, mas ele persiste durante a diástole. De novo, ó, pode ver. Ele persiste junto, no mesmo momento que a insuficiência pulmonar está acontecendo. Então ele está persistindo na diástole. Eu falei, bom, aqui eu já não tive muita dúvida que era um PDA. Aí eu esperava algumas confirmações durante, primeiro, a turbulência, né? Eu tentei registrar aqui. Aí eu coloquei o contínuo, tentei ver o gradiente positivo. Que é o gradiente positivo? É quando está vazando, né? Passando da artéria da artéria aorta para a artéria pulmonar. Então eu tenho uma diferença de gradiente aqui entre esses dois tubos, né? Essas duas câmaras. Vamos considerar a artéria pulmonar e a aorta duas câmaras. Eu tenho 14 milímetros de diferença. Não é uma diferença grande, né? A diferença esperada do sistema pulmonar para o sistema aórtico de pressão é em torno de 100, às vezes 90 milímetros. A gente está falando de 30 milímetros de pressão na artéria pulmonar para 120 de pressão na artéria aorta. Então, essa diferença toda eu esperava ter aqui, se ele tivesse menos perto de reversão. E isso vai diminuindo até que a pressão na artéria pulmonar supera a pressão na artéria aorta. Aí a gente tem a reversão do fluxo, que aí vira da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então aqui eu ainda tinha um fluxo. E às vezes eu achava que ele podia ser negativo. Tentei achar, imaginei que ele podia ser bilateral, mas não é. É bidirecional, mas ele não era. Esse aqui é o fluxo pulmonar, não. Tá?
Então, ele ainda não reverteu nesse paciente, mas ele não está tão forte. E a diferença de gradiente entre as duas câmaras está ficando muito baixa já, certo? Então, esse cara está caminhando para reversão. O que eu esperava de um paciente de 4 anos também? Esperava isso mesmo. Tem paciente que no primeiro ano já reverte, dependendo do tamanho da comunicação. Tá? Ele está indo bem até aqui. Né? Bom, aí o que aconteceu? Olha o tamanho, isso aqui é um 4 câmaras, olha o tamanho desse ventrículo, olha como ele está globoso. Tá? E já estou tendo uma insuficiênciazinha de mitral. Então, essa insuficiência de mitral não é por degeneração ainda, tem só 4 anos. É pela dilatação do ânulo da válvula. Veja que é um jato centralizado. Ó. Ver se tem mais foto aqui. Ó. É um jato pequeno e centralizado. Por quê? Porque o ventrículo, as câmaras esquerdas em geral, mas é mais notório neste caso, o ventrículo muito sobrecarregado de volume. E aí ele começa a dilatar. Então a gente começa a ter um hiperfluxo pulmonar e aí, por conseguinte, um hiperfluxo do lado esquerdo e uma sobrecarga de volume do lado esquerdo. A função diastólica ainda era boa, né, uma E maior que A, porém a gente, bom, 91 aqui, ok, né, não achei que está ainda com sobrecarga de volume evidente nessa relação aqui de EA, tá? O fluxo aórtico color, aqui também tem uma coisa muito interessante. O fluxo aórtico, ele está batendo, ó, 24 milímetros de gradiente. Se a gente, bom, se eu olhar no meu material da pós-graduação, que um pouco pode estar desatualizado, e pela raça, né, tem Boxer, por exemplo, Buterrier, que às vezes essa velocidade pode chegar a 2,5 metros por segundo. Mas isso aqui é um Schnauzer. E eu fiquei tentando ver se ele tinha estenose aórtica também, tá? Mas a minha conclusão aqui não foi essa. Foi que ele está só respondendo à sobrecarga de volume. Então, o ventrículo tem muito sangue, na hora que ele bate, comprime, ejeta, a gente tem uma velocidade aumentada por causa da sobrecarga de volume. Então eu vou pôr na conta da sobrecarga de volume esse gradiente, mas a via de regra, quando eu aprendi os trabalhos científicos na época da minha pós-graduação, ou seja, pode estar desatualizado, acima de 18 aqui a gente já pode considerar, não ser essas raças que eu mencionei, Boxer e Buterrier, talvez tenha mais alguma aí, não posso estar me falhando a memória, acima de 18 a gente já tem que falar em estenose aórtica, tá? Aqui eu analisei a válvula, não achei nada, não achei que tinha estenose, não tem uma turbulência evidente. Aqui eu coloquei o contínuo para ver se essa velocidade aumentava, se eu não estava pegando, mas não, ficou praticamente igual. Tá? Então, para mim, não é uma estenose aórtica associada. Aí eu fui para o modo M, né, para avaliação do modo B primeiro, do VE, eu sempre tiro essa foto aqui, já estava com dilatação para um Schnauzer, ele tem, sei lá, ele não tem acho que 8 quilos, já estava com 4,19 de diástole, e aí ele já estava com a sístole também aumentada. Né? Então ele começou a voltar para o normal, o delta D, a fração de encurtamento e a fração de ejeção voltando para o normal, ou seja, ele já está com déficit sistólico, ele está dilatando esse paciente. Na primeira vez que eu avaliei as imagens da Carol, eu falei, putz, é uma doença de válvula avançada. É uma insuficiência de mitral importante, com dilatação do átrio, e já está tendo déficit sistólico. Mas aí eu não estava convencido que o átrio não estava tão aumentado e a insuficiência da mitral que a Carol tinha visto nos vídeos dela era exatamente o que eu vi, era uma insuficiência pequena. Eu falei, não, não, tem alguma coisa errada. Aí tinha aquela turbulência na artéria pulmonar e tal, aí nós marcamos a reavaliação porque não estava batendo. Só bateu o raciocínio depois que a gente começou a olhar de novo. Aqui eu mudei um pouco a configuração do collar, dá para ver melhor o jato subindo aqui em amarelo, ó. Tá vendo? E ele vai diminuindo e aí ele vai de novo forte. Ele vai diminuindo, ele vai forte. É porque a pressão está mais perto de equalizar. Olha o jato vermelho aqui, bem na base aqui da artéria pulmonar. Ó. É um jato bem. Deixa eu conseguir. Eu não consigo pausar. Ó, esse jato aqui, ó. Tá? É um jato subindo aqui nesse momento. Tá vendo que aqui está na diástole. Eu tenho a insuficiência pulmonar aqui também. Certo? Mais um vídeo aqui, deixa eu ver. Eu já estou com um pouco de artefato aqui no collar, né? Mas eu estou tentando pegar o jato bem mais, evidenciar mais o jato. Ó, e toda essa área aqui, ó, laranja é o jato subindo, tá?
e o fluxo azul da sístole, da artéria pulmonar descendo, tá? Então é bem comum a gente ver isso quando é um PDA mais novo, vamos dizer assim. Olha o jatão aqui, ó, vermelhão, subindo aqui e aqui na diástole, tá vendo? Na diástole eu via bem melhor porque não tem a sístole, não tem aquele jato da artéria pulmonar descendo, né? Então é bem mais fácil de ver um PDA quando você está com ele mais novo, vamos dizer assim. Alguém com uma dúvida aí? Não, acho que não. Renan, Oi. eu acho que, assim, eu fiz vários vídeos, né, da pulmonar também, foi o que mais me chamou a atenção. Só que não Sim, passou na nossa cabeça de imediato que um cão de 4 anos estava com PDA, né? exatamente. Sem sintomas, quer dizer, tinha sintoma de cansaço e tal, né? O que chamou a atenção foi a dilatação, a gente estava tentando encontrar uma razão para isso, mas como ele não está nítido, é que você não, Uhum. eu não tive tempo de procurar os outros PDAs que eu já peguei. É muito fácil de ver. É super nítido. A Adriana tá aí, se ela puder dar uma opinião dela também, quando ela deve ter pego algum. É muito nítido, mas nesse caso não estava nítido, tinha essa turbulência, né? Aí eu comecei a juntar os pontos só ali na hora, né? Que eu fui pensando. E aí realmente o que me lembrou foi 4 anos não é para estar degenerado ainda, não é um Charles Cavalier King Spaniel que faz degeneração de válvula. Sim, também não tinha insuficiência de mitral para isso. Ó, a Adriana também falou, alguns são fáceis de ver, mas já pegou assim também, né? Que é mais difícil de você entender o que está acontecendo. E não é esperado, né? Um cão bem com 4 anos com PDA. Eles não chegam, às vezes, com 4 anos. Eles morrem antes se você não operar, né? Então, eles vão complicando bem mais rápido. Bom, então é isso. Esse é o primeiro caso. Beleza? Alguma outra dúvida, pergunta, suspiro? Com relação à frequência cardíaca dele, altera alguma coisa, o PDA? Ó, a Adriana já pegou um Lhasa de 5 anos no pré-anestésico. Não é para alterar, Carol. Não é para alterar. Eu achei que era uma suspeita nossa, né? Que se ele tinha alteração de ritmo e tal, mas ele é bem tranquilão. Então, ele estava batendo 100, né? Por minuto quando você Isso. fez. Comigo, eu nem, deixa eu ver aqui, né? Não reparei, aqui, ó. Comigo tá aqui, ó, 63, ó. É que tava muito Meu tranquilo, Deus, né? Tá muito quieto, muito paradão, ele deve quietinho, a ter, dona fazendo ele deve ter carinho. síndrome do nó doente também, meu Deus, coitado. Então, não, Porque é eu acho que típico não. do Schnauzer. Então, mas eu acho que não, porque ele tinha contração atrial bem legal, ó. Se você vê aqui no fluxo da mitral, ó, EA, 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 sempre. Nunca teve problema. Então, eu não acho, não.